Reino. Hebreus 12, 28. Uau, vamos lá falar sobre reino. Engraçado, né? Eu acho que essa pergunta aí já vai para muitas pessoas que estão em casa, com certeza. Essa pergunta. Aliás, tudo é para o reino, né? É. Tudo é para o reino. Hebreus 28, né? 12, 28. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. O nosso Deus é um fogo devorador. Vamos falar de reino. E aí, meu amor, qual que é a pergunta que nós temos aí para esse casal abençoado? É possível viver o reino no matrimônio sem temor a Deus? Uau! A gente pergunta isso porque a gente tem falado muito de reino, né? Existe uma geração agora que está falando muito sobre o reino, né? E para algumas pessoas, elas podem até estar achando que isso é acessível de uma outra maneira. E aí a gente quer saber de vocês, é possível viver o reino sem ter temor ao Senhor? Então, meu amor. Não, né? Claro que não. Mas pode ficar à vontade para começar. É porque eu vejo, Joaquim, é porque eu vejo assim, ó, a história de vocês, 40 anos, você teve um chamado de sacerdote, e agora vive o sacerdócio familiar, na piedade chamado a ter uma vida realmente de freira, né, na igreja, um chamado à vida religiosa. E vocês vêm para Goiânia e vai viver essa história, né, junto com o Senhor, ou seja, o temor do Senhor andou com vocês. É por isso que essa pergunta veio. Quando essa pergunta veio ao meu coração, por que essa pergunta? É porque o temor andou com eles. E aí só pode falar de reino quem viveu debaixo de um temor. Então é possível as pessoas desejarem um reino no casamento, na relação, sem ter esse temor ao Senhor, sem ter esse entendimento de que precisa estar debaixo dessa misericórdia divina? Eu me lembro, quando criança, a gente estava saindo a pé lá da roça, andava mais de uma légua, para quem não conhece, légua é mais de 6 quilômetros, para ir no distrito, na igreja de Nossa Senhora da Piedade. E eu me lembro de uma curva, que a gente estava chegando assim, naquele buraco lá onde fica a Piedade, avistava a torre da igreja. Meu pai falava assim, para todo mundo. Aí ele fazia aquela oração. Ó Deus, salve a casa santa, onde Deus fez a morada, onde está o cálice bento e a hóstia consagrada. Esqueço disso. Então, ali, meu pai já, além dos outros momentos, passava esse respeito, esse temor de Deus para todo mundo. Ele já fazia isso no bando, logo, que era muita gente, muito menino. E quem aprendeu, quem pegou, pegou. Porque realmente, e a maioria dos meus irmãos, aliás, devem estar todos nos vendo, Dora, um beijo, Shelton, Ana, Jonas, eu vou esquecer um bocado de nome aí dos meninos, sobrinhos, João Rosa, Luciano, né? Todos vocês e as famílias de vocês, porque são muito grandes. Mas é isso, a gente pode testemunhar esse temor de Deus, que é um temor, na verdade, de confiança. Né? Yes. É isso, meu amor. Sim, é de confiança e saber que realmente nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, para construir o reino de Deus, né? Entre os irmãos, começando na família. E esse é o objetivo que Deus tem para nós aqui. Que lindo, que lindo. Né? Que lindo. Construir o reino. Que lindo. E não tem outra forma se a gente não tiver temor a Deus. O temor de Deus é tudo. É lindo isso. Para nós. Né? Acho que para todo mundo que tem uma crença, tem uma fé em Deus, se a pessoa que não tem temor a Deus, ela faz qualquer coisa. Né? Não tem medo de nada, arrisca tudo. Não crê. Se lança, né? Se lança. Não tem fé. Não que Deus é um Deus
punitivo, né? Que se a gente não tiver, porque o temor não chega a ser um medo, mas é um respeito embaixo das normas e dos preceitos das leis de Deus, Sim. para que a gente possa conviver e viver bem nessa terra, Sim. né? Sabendo o que a gente pode e o que a gente não pode, de acordo com as leis de Deus nas nossas vidas. Uau. E é assim que a gente vive. Fora disso, não tem jeito, Perfeito. né? E aí, Clélia, eu quero te perguntar, é interessante que a palavra diz que é fogo devorador, fogo consumidor. Então, se esse fogo é fogo consumidor, nós seríamos uma brasinha. Então, eu creio que a gente então tem que se lançar nesse fogo. Precisa se lançar. Se você não for fundo, você vai morrer. Sem Deus é morte. Sem Deus é morte. Por isso que hoje muitos casais estão tendo problema por falta de Deus. Porque quando você coloca Deus, você tem o temor. A internet, ela bate, muitas pessoas na internet batem muito na gente. E muitas vezes não compreender determinadas coisas, a mensagem. A mensagem de Jesus é uma mensagem que muitas pessoas talvez não entendem o que é, não consigam compreender o que é se lançar a esse fogo. Aí uma pessoa me chamou ontem de herege, né? Herege porque eu estava falando de Jesus, que na nossa mente, eu falava que na nossa mente tem coisas guardadas, como vícios, por exemplo, que só o próprio Jesus entra lá e coloca luz. Então, você tem uma mente morta, né, como você está falando, até Jesus entrar e trazer clareza ali. Mas aí as pessoas, muitas vezes, levam para outros lugares, para outro caminho, porque às vezes ainda não aceitou isso. E quando você não aceita algo, realmente não tem ação. As coisas não são resolvidas simplesmente porque você imagina que é da sua maneira. Eu acredito que Jesus é essa luz que não tem jeito. Você precisa se permitir, né? A se lançar nesse fogo consumidor para você poder experimentar o que é esse amor de verdade. Quem experimenta apaixona, né? Por amor de Deus. Você quer ver o reino na vida de um casal? Para mim, logicamente, nós tivemos várias oportunidades extraordinárias, como essa hoje aqui do cinquentenário aqui. Amém. Desse episódio maravilhoso. Mesmo. Mas eu, por exemplo, vi o reino assim nos meus olhos. E aí lá eu estava sozinho, não estava aqui nas câmeras, eu chorei mesmo muito. Foi com o nascimento dos meus filhos. Para mim, realmente foi um negócio assim, extraordinário. Coisa linda. E o reino ali. Fale alguma coisa, Piedade, porque não tem jeito. Uau.